Salve, salve, minha gente queridíssima, que alegria estar aqui novamente com vocês. Pessoal, na aula anterior, nós conversamos sobre a incorporação dos tratados sobre direitos humanos e o nosso país. Eu disse a vocês que em 1988, nós cuidávamos dos tratados em geral, sobre direitos humanos, sobre gás, petróleo, importação, exportação, da mesma forma. Havia um único modo de incorporação. Trazendo a visão do executivo e do legislativo, nós tínhamos uma atuação conjunta. O presidente da República ou alguém, né, sob a sua ordem, assinava o tratado. O tratado seguia para o Congresso Nacional, que o aprovava, por meio de um decreto legislativo, com quórum, né, de maioria simples. O decreto voltava para o presidente, que o promulgava sob a forma de um decreto presidencial. Em 1988, decretos presidenciais só podiam ter status de norma infraconstitucional, de lei ordinária. E essa visão meramente legalista, ela acabou aos poucos não sendo mais harmoniosa com a proposta constitucional de defender os direitos humanos no plano interno e no plano externo. E aí, a emenda 45 de 2004 trouxe o que se chama de constitucionalização formal dos tratados sobre direitos humanos. Ou seja, turma, quando o presidente assinar um tratado sobre direitos humanos, ele pode recomendar que aquele tratado passe por 2 turnos de votação em cada casa do Congresso Nacional e em cada um dos turnos ele venha receber 3/5 dos votos dos respectivos membros. E depois, né, o decreto legislativo, aprovado com base no artigo 5º, parágrafo 3º, volta para o presidente da República, que o promulga sob a forma de um decreto. Só que esse decreto, oriundo do procedimento especial de aprovação no Congresso, ele não terá mais status de lei ordinária federal. Ele terá status de norma constitucional derivada de emenda constitucional. Como eu disse a vocês, até o momento, nós só temos um decreto presidencial com status de emenda. É o decreto 6949/2009. Ele constitucionalizou a Convenção Internacional em Defesa das Pessoas com Deficiência e o protocolo facultativo, estabelecendo o papel do comitê para receber denúncias envolvendo violações a pessoas com deficiência. Então, o decreto 6949, ele constitucionaliza 2 tratados, a convenção principal e o seu protocolo facultativo. Mas, observem, nós temos uma outra corrente, a corrente da supralegalidade. Deixa eu contar a história, né, que antecede a supralegalidade. A nossa Constituição, lá no artigo 5º, inciso 67, vem aqui comigo, olha só. A nossa Constituição, no artigo 5º, inciso 67, ela prevê 2 modalidades de prisão civil por dívida. 2 modalidades, não é, de prisão civil por dívida. A prisão do devedor de alimentos e a prisão do depositário infiel. Muito bem. O Brasil ratificou o Pacto de São José da Costa Rica em 1992. E no artigo 7º, inciso 7
do Pacto de San José, Pacto de San José da Costa Rica, só há uma modalidade de prisão, que é a prisão do devedor de alimentos, gente. Só há uma modalidade de prisão civil. A prisão do devedor de alimentos e que se justifica em razão da vida do outro que é colocada em risco por conta daquele inadimplemento. Bem, quando nós aderimos ao Pacto de San José pelo decreto 678 de 92, se inaugurou no país um conflito. A nossa Constituição estabelece duas modalidades de prisão civil e o Pacto de San José, a Convenção Americana de Direitos Humanos, esse documento tão importante do sistema interamericano, estabelece apenas uma modalidade de prisão civil. Durante a década de 90, quando o STF recebia esse conflito para resolver, ele adotava, na sua grande maioria de decisões, uma posição muito conservadora. O Supremo dizia que o Pacto de San José teria sido incorporado ao direito pátrio com status de lei ordinária federal. E numa relação de hierarquia, a Constituição está no topo do ordenamento jurídico e o pacto estaria abaixo, portanto, se aplicaria o texto da nossa Constituição. Só que, aos poucos, essa tese de que a supremacia da Constituição ela deve ser protegida, ainda que com o sacrifício de alguns direitos fundamentais, foi sofrendo críticas. O que aconteceu, gente? Em 2008, no finalzinho de 2008, o STF parou para analisar o tema e decidiu o seguinte, que o Pacto de San José não seria mais considerado apenas uma norma meramente legal, uma norma infraconstitucional com status de lei ordinária federal, não. O Pacto de San José, como foi assinado em 92, e à época não existia a constitucionalização formal, não é? Oriunda apenas da emenda 45 de 2004, o pacto teria um status diferenciado, status de norma supralegal. Venham comigo, olha só. Então, em 2008, o STF decidiu que o Pacto de San José da Costa Rica teria status de norma supralegal. Só um segundinho. Seria uma norma supralegal. E o que significa esse status supralegal? Bem, o ordenamento jurídico está aqui, a Constituição. Aqui no topo, as normas infraconstitucionais, aqui embaixo. Bem, o pacto ele estaria abaixo da Constituição, mas acima da legislação infraconstitucional. Então, o pacto estaria abaixo da Constituição e acima da legislação infraconstitucional, aqui, nessa interseção entre a Constituição e o ordenamento infra. Ô Flávia, mas supralegal é constitucional ou infraconstitucional? Infraconstitucional. Se vocês precisarem, não é, numa questão de prova, decidir se o Pacto de San José da Costa Rica tem status de Constituição ou de norma infra, a resposta, sem dúvidas, é a norma infra. Mas, com relação às demais normas infra, o pacto se situa, não é, acima delas. Há uma hierarquia entre o Pacto de San José da Costa Rica e as normas meramente legais, as leis ordinárias, as leis complementares. O pacto ele está acima delas. Ele tem hierarquia com relação às demais normas infraconstitucionais. Mas o seu status não é de Constituição. O STF só reconhece o status constitucional dos tratados sobre direitos humanos que passarem pelo crivo do artigo 5º, parágrafo 3º. Lembrem disso. O Supremo só reconhece a constitucionalidade dos tratados sobre direitos humanos que passarem pelo crivo do artigo 5º, parágrafo 3º. Ponto.
Como o Pacto de San José não passou por esse procedimento, ele foi, inclusive, incorporado antes da emenda 45, né? O Supremo reconhece a sua supralegalidade, o que significa que, com relação às demais normas infraconstitucionais, ele está, né, num plano acima delas. Bem, com relação ao conflito entre a prisão civil estabelecida pela Constituição e a prisão civil estabelecida pelo Pacto, como foi resolvido? Bem, com a supralegalidade, o Pacto se torna acima da legislação ordinária e, segundo o Supremo, tem o condão de revogar a legislação contrária a ele. E várias normas infraconstitucionais versavam no país sobre a prisão civil do depositário infiel, gente. E aí, o que aconteceu com a supralegalidade e essas normas? Com o seu peso de norma supralegal, o Pacto de San José revogou a legislação infraconstitucional que versava sobre a prisão civil do depositário. Venham aqui comigo, olha só. Então, primeiro, o Supremo faz o quê? Reconhece a supralegalidade do Pacto de San José. Num segundo momento, o Supremo diz que o Pacto de San José da Costa Rica revogou, termo usado pela Corte, revogou a legislação ordinária, infraconstitucional comum, que tratava da prisão do depositário infiel. Tratava da prisão do depositário infiel. Muito bem. Inclusive, o Supremo tinha uma súmula, a súmula 619, que dizia o seguinte: a prisão do depositário judicial pode ser decretada no próprio processo em que se constitui o encargo, independentemente da propositura da ação de depósito. No momento desse julgamento, o Supremo também revogou a súmula 619. Olha só. Então, o Supremo também revogou a súmula 619, que tratava justamente do caso da prisão do depositário infiel. Muito bem. Vejam se dá para acompanhar meu raciocínio. O Supremo dá um status diferenciado ao pacto, permite que com esse status diferenciado, o pacto revogue a legislação infraconstitucional que versava sobre a prisão civil do depositário infiel, tendo em vista que ele só dispõe sobre a prisão civil do devedor de alimentos. Ainda, com base nessa supralegalidade, o Supremo entende ser incoerente a manutenção da súmula 619 da Corte. Mas ainda faltava um detalhe. O artigo 5º, inciso 67 da Constituição, teve a sua redação mantida. Então, para todos os efeitos, ainda vigorava no país 2 modalidades de prisão civil, e não apenas uma. Aí, o que a Corte fez para mudar o entendimento do tema no âmbito constitucional? Criou a súmula vinculante. Né? Criou a súmula vinculante número 25. E a súmula vinculante 25, ela coloca uma pá de cal na discussão, ao dizer que não se admite no país a prisão civil do depositário infiel. Houve uma espécie de mutação constitucional, mudança de entendimento da norma da Constituição por meio, né, da criação da súmula vinculante 25. E aí, gente, vem um outro questionamento que a doutrina também já trabalha. Bem, e os tratados sobre direitos humanos, que não passarem pelo crivo do artigo 5º, parágrafo 3º, eles terão status meramente legalista, status de lei ordinária federal, ou terão status de norma supralegal? Bem, o resultado é status de norma supralegal.
Muitos autores vêm sustentando a tese de que os tratados sobre direitos humanos, atenção, os tratados sobre direitos humanos que não passarem pelo crivo do artigo 5º, parágrafo 3º, terão status de norma supralegal, da mesma forma que o Pacto de San José da Costa Rica. Então, nós temos três teorias muito importantes. Os tratados sobre gás, petróleo, importação, exportação, os tratados em geral que não versam sobre direitos humanos, eles só têm um status de lei ordinária federal. Não podem gozar da supralegalidade nem da constitucionalização do artigo 5º, parágrafo 3º. Os tratados sobre direitos humanos que passarem pelo crivo do 5º, parágrafo 3º, o que significa 2 turnos de votação em cada casa do Congresso Nacional, e em cada um dos turnos receber pelo menos 3/5 dos votos dos respectivos membros, né? Os tratados que não passarem por esse crivo terão status supralegal. Ou seja, tratados sobre direitos humanos têm status de norma constitucional derivada, caso se submetam ao 5º, parágrafo 3º, ou status de norma supralegal, como é o caso do Pacto de San José da Costa Rica. Bem, nós temos uma teoria minoritária, que não é a teoria adotada majoritariamente pelo Supremo Tribunal Federal, mas eu sempre acho importante conversar sobre ela em sala de aula. É um pensamento defendido pela Flávia Piovesan, pelo Antônio Cansado Trindade, dentre outros, né, renomados autores na seara dos direitos humanos. Vem aqui comigo, olha só. Vamos colocar aqui algumas notas sobre o chamado bloco de constitucionalidade. O que é isso? Essa é uma teoria considerada monista. Eu já vou explicar o que é. É uma teoria monista que tem como base de apoio principalmente o artigo 4º, inciso 2, o artigo 4º, inciso 2 da Constituição, o artigo 5º, parágrafos 1º e 2º. Essa é uma tese defendida por alguns doutrinadores, não é a tese majoritária sobre o tema, não é a tese adotada pelo Supremo Tribunal Federal, mas a gente precisa saber o que significa. Turma, para alguns autores, dentre eles a Piovesan e o Cansado Trindade, quando o Brasil assina um tratado sobre direitos humanos, ele não está apenas se comprometendo no âmbito internacional a cumprir, né, aquelas obrigações, mas ele também estaria se comprometendo no âmbito interno. Ou seja, independentemente de qualquer processo de incorporação no Estado Nacional, um tratado assinado sobre direitos humanos já teria plena possibilidade de produzir efeitos jurídicos no país como norma constitucional, em razão do tema, né, versar sobre matéria constitucional, direitos fundamentais. Esses autores defendem a cláusula de recepção imediata e direta dos tratados sobre direitos humanos. Ou seja, com a sua simples assinatura, esses tratados já produziriam efeitos automaticamente de norma constitucional no país. Esses autores são monistas, por quê? Porque não fazem uma separação entre o direito interno e o direito internacional. Eles analisam o direito em si, todo ele voltado à defesa dos direitos humanos. Então, teoria monista, por quê? Porque não se separa o direito interno do direito internacional. Ou seja, o direito seria um só e todo ele voltado à defesa dos direitos humanos.
A Flávia Piovesan e o Cansado Trindade sustentam que, se combinarmos o artigo 4º, inciso 2, 5º, parágrafos 1º e 2º, nós temos essa adequação, a de que o Brasil teria adotado essa cláusula de recepção direta e imediata. Aí vocês vão me perguntar, mas Flávia, em caso de conflito entre o direito interno e o direito internacional? Os autores respondem, em caso de conflito, né, deverá se prestigiar a norma mais benéfica ao indivíduo, seja ela do direito interno ou do direito internacional. O STF não adota essa tese. O STF só reconhece como Constituição, com peso constitucional, os tratados sobre direitos humanos, que efetivamente tenham passado pelo crivo do 5º parágrafo 3º. Eu costumo dizer que o Supremo não é monista. O Supremo é um dualista. Ele faz a separação entre as duas ordens, a nacional e a internacional. Agora, no passado, o Supremo já foi um dualista muito mais cartesiano. Hoje, o Supremo é um dualista temperado, não é? Porque a tese da supralegalidade não deixa de atenuar um pouco o rigor nessa dicotomia entre o direito internacional e o direito interno. Repetindo para ficar muito simples, para os autores que sustentam o bloco de constitucionalidade, o ordenamento é um só. Não há uma verdadeira separação entre o direito nacional e o direito internacional. Então, quando o Brasil assina um tratado sobre direitos humanos, ele já passa automaticamente a reproduzir os seus efeitos jurídicos como se Constituição fosse. O Supremo não adota essa tese. Não há no Brasil, efetivamente, essa recepção direta e imediata dos tratados sobre direitos humanos. Os tratados, para serem incorporados, precisam passar pela junção de vontades entre executivo e legislativo. De mais a mais, também é preciso lembrar que o Supremo só reconhece como constitucional um tratado sobre direitos humanos que tenha passado pelo crivo do artigo 5º, parágrafo 3º. Senão, né, nós teremos aí o status da supralegalidade e não da constitucionalidade. Fez sentido? Para todos? Nossa, maravilha! Bem, na aula de hoje, nós vamos nos ocupar com o sistema normativo internacional em defesa dos direitos humanos. Vamos falar um pouquinho mais do sistema ONU, concentrar nossa atenção no sistema interamericano, que é campeão de questões de prova sobre direitos humanos. Vamos falar dos casos envolvendo o Brasil, que já chegaram à Corte Interamericana, sentenças, condenação, não é? E muito mais. Eu disse a vocês na aula anterior que até 1945, a preocupação com os direitos humanos no plano internacional ainda era um pouco vaga. É claro que já tínhamos documentos importantes, não é? Na defesa dos direitos humanos, conversamos em sala sobre alguns deles na aula anterior. A Carta Magna de 1215, o Bill of Rights inglês, a Declaração de Virgínia, a Declaração Francesa. Mas é como se, até o ano de 1945, não houvesse uma estrutura organizada para defender os direitos humanos no plano internacional. Por isso, a grande maioria dos autores, quando se refere a esse sistema internacional de proteção aos direitos humanos, está se referindo a um sistema aberto há pouco tempo, após o fim da Segunda Guerra Mundial. Esse processo de internacionalização dos direitos humanos no mundo é um processo ainda muito recente. E aqui no Brasil, mais ainda, não é? Nós não abrimos o coração de verdade para esse sistema internacional antes de 88. Vivíamos sob a égide da ditadura e durante a ditadura não se fala
em dignidade da pessoa humana. Então, o processo de internacionalização dos direitos humanos no mundo se inicia após a Segunda Guerra Mundial. O Brasil consegue aderir de verdade a esse sistema com a Constituição de 1988. E foi justamente o que eu trouxe aqui para vocês, algumas palavras da Flávia Piovesan sobre o tema, indicando justamente que esse movimento de internacionalização é um movimento extremamente recente na história, surgindo a partir do pós-guerra, como resposta às atrocidades, né? Às atrocidades e aos horrores cometidos durante o nazismo. Né? Se a era Hitler ela foi marcada, né, pela lógica da destruição e da descartabilidade da pessoa, que resultou no extermínio de muita gente, se a Segunda Guerra significou essa ruptura com os direitos humanos, o pós-guerra deveria, portanto, significar a sua reconstrução. E aí, turma, olha só. Em 10 de dezembro de 1948, é aprovada a Declaração Universal dos Direitos Humanos, como marco maior do processo de reconstrução, introduzindo essa concepção contemporânea de direitos humanos caracterizada pela universalidade e indivisibilidade. Universalidade porque, né, os direitos humanos se aplicam a todas as pessoas indistintamente, e indivisibilidade porque não se faz na Declaração Universal essa separação entre direitos de primeira, de segunda geração. Tá? Bem, esse sistema normativo internacional, aberto pós Segunda Guerra Mundial, ele foi sustentado por dois pilares. Primeiro pilar, nós deixamos de ser sujeitos apenas no plano nacional. Passamos a ser sujeitos de direito no âmbito internacional. Segunda mudança, a soberania estatal, gente, a soberania estatal não é mais considerada absoluta, lógico. Os estados não podem tudo. Existe um organismo internacional fortalecido, pronto, né? Pronto para defender os direitos humanos. Nesse contexto de internacionalização dos direitos humanos, né? Um processo impulsionado pelo fim da Segunda Guerra Mundial, surgiram dois sistemas, não é? Ambos são parte do sistema internacional, não há nenhum tipo de hierarquia entre eles, mas eles se complementam. Vamos lá, olha só. Nós temos, então, o sistema normativo internacional. Deixa eu colocar ali do outro lado, que vai ficar mais simples. Global, que é o sistema ONU. E o sistema normativo internacional regional. Esse, por sua vez, né, ele se divide entre o sistema europeu, o sistema africano e o sistema interamericano. Alguns autores ainda falam do sistema asiático, mas esse é um sistema ainda um pouco incipiente, gente. É um sistema que ainda não produziu, né, tantos resultados se, né, comparado com os demais sistemas regionais. Não se esqueçam que os dois sistemas eles são integrados. Olha só. Consolida-se assim a convivência do sistema global, integrado pelos instrumentos das Nações Unidas, com os instrumentos do sistema regional, por sua vez, integrado pelo sistema americano, europeu e africano de proteção aos direitos humanos. Minha turma, como disse, não há hierarquia, esses sistemas se complementam, e é importante lembrarmos que a ação internacional, ela é sempre uma ação, aqui mesmo, é uma ação suplementar, compete a cada Estado cuidar dos direitos da sua gente. O sistema internacional, ele complementa, ele é um sistema que existe
para, né, suprir algumas deficiências dos estados na prestação dos direitos humanos para complementar essa proteção. No próximo bloco, nós vamos conversar sobre o sistema ONU, que é o sistema, né, maior, grandioso, e vamos falar também sobre o sistema normativo internacional interamericano. Não saiam daí não, porque eu já volto.